No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um gosto estarmos juntos para mais uma análise profunda. Ora bem, hoje vamos começar com uma imagem mental. Imaginemos, só por um momento, uma daquelas pontes enormes. Sim, daquelas estruturas pesadas de aço maciço e betão armado. Exatamente. Uma estrutura colossal a ligar duas margens de uma cidade. Durante décadas, os carros passam ali por cima, todos os dias, sem o mínimo problema. Tudo parece perfeitamente seguro por fora. Tudo seguro, mas de um dia para o outro, essa estrutura gigantesca colapsa. E o mais estranho é que não houve tempestades, não houve sismos, não houve nada de extraordinário. A estrutura simplesmente cedeu sob o seu próprio peso. Pois, porque por dentro, no interior daquele aço todo, o metal decidiu tornar-se ferrugem. Aparentemente estava tudo bem, mas a ruína, a verdadeira destruição, já estava a acontecer no interior, longe dos olhos de quem passava. É uma imagem inicial muito forte e, honestamente, assenta que nem uma luva naquilo que vamos abordar na nossa análise de hoje. Sem dúvida, porque hoje vamos mergulhar num texto muito antigo que defende que as civilizações humanas e até as nossas próprias vidas desabam exatamente da mesma maneira que essa ponte. Pois é. Nós focamos muito no colapso visível, não é? No momento dramático em que a ponte cai. E esquecemos de olhar para aquela oxidação silenciosa que a esteve a corroer o metal durante anos a fio. O texto bíblico que temos em mãos hoje faz precisamente essa autópsia à condição humana. E a nossa missão neste mergulho profundo é explorar o livro de Gênesis, mais concretamente o capítulo 6, versículos 11 e 12. E para nos ajudar a ver esta passagem milenar com uma claridade nova, vamos usar a tradução bíblica conhecida como a Mensagem. Sim, e também vamos trazer os comentários de alguns especialistas para, no fundo, dissecar um conceito a que essa tradução chama, de forma bastante gráfica, o esgoto espiritual. O esgoto espiritual. É uma expressão pesada e a premissa central que vai guiar toda a nossa conversa hoje é esta. Aquilo que se corrompe por dentro carrega em si o germe da sua própria destruição. Essa premissa é absolutamente fundamental, porque não estamos aqui a falar de um mero castigo cósmico que cai do céu de forma imprevisível. Certo, não é um raio do nada. Exato. Estamos a falar de um processo interno, de uma mecânica muito real de causa e efeito. E para compreendermos a verdadeira gravidade deste texto, nós temos de recuar até à língua original em que ele foi escrito. A teologia disto, a grande revelação sobre como o mundo funciona, está escondida na própria gramática hebraica. Bem, vamos lá desembalar isto ao detalhe. Porque é aqui que a língua antiga se torna incrivelmente moderna para quem nos ouve. Qual é a palavra mágica que está no centro desta passagem? A palavra hebraica que concentra em si todo o peso destes versículos é shahat. Shahat. Isso mesmo. A raiz verbal shahat é de uma riqueza impressionante e, para ser franca, bastante assustadora se pensarmos bem nas suas implicações. Porque ela não tem apenas um significado linear. Ela significa em simultâneo destruir, corromper, arruinar e estragar. Tira um raio ou manda muita água para limpar tudo. O texto bíblico sugere algo diferente dessa imagem caricaturada. Completamente diferente. E o detalhe revelador no texto original não é apenas a definição da palavra shashat no dicionário. É a dupla função que ela desempenha na própria narrativa. O autor usa a palavra shashat para descrever o que a humanidade fez a si mesma. Ou seja, a corrupção humana. Certo. A criatura corrompeu-se, que no hebraico original é tishashet. Mas logo a seguir, na mesmíssima frase, o texto usa a exata mesma raiz para descrever o que Deus decide fazer. Que é destruir. Exatamente. Destruir, que é mashitam. Uau! Portanto, a corrupção inicial do ser humano e a destruição final que se segue partilham exatamente a mesma raiz gramatical. Sem tirar nem pôr. A corrupção e a destruição partilham a mesma raiz existencial. A gramática está literalmente a dizer-nos que a destruição não é uma força alienígena que invade a história de fora para dentro. A destruição é apenas o prolongamento inevitável da corrupção. Deixa-me voltar àquela analogia da ponta de metal com que começamos, para ver se consigo fixar bem este conceito na prática.
Ahm, Quando pensamos no processo de oxidação, a ferrugem não é um inimigo externo. Não, claro que não. Não é um fungo que vem do ar e pousa no metal para o comer. A ferrugem é o próprio ferro a corromper-se. E essa mesma ferrugem, que é a corrupção do material, é simultaneamente a força que vai destruir toda a estrutura da ponte. A corrupção do metal e a destruição da ponte não são dois eventos separados. Pois não. É um único processo contínuo, certo? Essa imagem clarifica o conceito na perfeição. É exatamente essa a mecânica subjacente ao texto bíblico. A humanidade, ao corromper-se, ao permitir que a ferrugem moral tomasse conta de suas estruturas internas, já estava, na verdade, a acionar o botão da sua própria ruína. Aquilo que perde a sua integridade interior já não consegue sustentar-se de pé. A estrutura cede, é inevitável. Ora bem, e se compreendemos que esta corrupção é uma ruína que começa de forma sorrateira, a partir do interior começamos a perceber o motivo pelo qual a versão, a mensagem, utiliza uma imagem tão crua para o sintoma final. Sim, é tal palavra forte. O texto diz, e passo a citar, no que dizia respeito a Deus, a terra havia-se tornado um esgoto. Eu tenho de admitir que, quando li isto na preparação para hoje, hesitei um bocado. Achaste forte demais. Pá, esgoto é uma palavra muito pesada. Será que o tradutor não exagerou um bocadinho para tentar chocar o leitor moderno? É natural ter essa reação inicial. Estamos habituados a linguagens muito poéticas e contidas quando lemos textos sagrados, não é? Mas linguisticamente e teologicamente a escolha da palavra esgoto é incrivelmente precisa para este contexto. A sério. Sim, a tradução, a mensagem, tenta capturar na nossa linguagem do dia a dia o que o hebraico descreve como uma terra corrompida diante de Deus. E a expressão fundamental aqui, que não podemos de todo ignorar, é Lifnei a Elohim. Que significa o quê, exatamente? Significa literalmente diante de Deus ou na presença de Deus. E isto é crucial para percebermos o texto, porque diz-nos que esta avaliação de que o mundo é um esgoto não é uma mera opinião humana. Certo. Não é um consenso sociológico da época ou um grupo de pessoas pessimistas a reclamar que o mundo está perdido. É o diagnóstico do próprio Criador. Ou seja, é o olhar daquele único ser que consegue ver a realidade exatamente como ela é, sem aqueles filtros de relações públicas e sem as justificações morais que nós arranjamos para desculpar os nossos piores comportamentos. Precisamente, e para aprofundar a enormidade deste diagnóstico divino, podemos olhar para o pensamento de Gerhard von Rad. No seu brilhante comentário ao livro de Gênesis, ele introduz um conceito a que chama o espelho invertido. O espelho invertido. Gosto do termo. Para percebermos verdadeiramente a gravidade do capítulo 6, nós temos obrigatoriamente de olhar para trás. Temos de voltar à primeira página da Bíblia, ao capítulo 1. Onde temos a famosa narrativa da criação. Sim, e se reparares bem, na criação original, a cada novo passo há um refrão constante. Deus organizava um elemento do universo, olhava para o que tinha feito e via que era bom. Sim, via que era bom, e a certa altura via que era muito bom, não é? Exato. No sexto dia, ele coloca o selo final, viu que era muito bom. Havia ordem, havia uma arquitetura pensada, havia vida a desabrochar com propósito em cada canto. E o que é que o Volevat aponta sobre este capítulo 6, então? Ele nota que a situação se inverteu por completo. O autor de Gênesis evoca deliberadamente a linguagem e a bondade original da criação para nos mostrar a dimensão aterradora desta queda. Como se fosse um contraste intencional. É isso mesmo. Onde antes o diagnóstico de Deus era de que tudo era muito bom, agora ele olha para o mesmo projeto e o diagnóstico é que a situação é muito ruim. A Terra regrediu. Sofreu um processo de involução para o caos. Mas repara neste ponto, não é o caos material primitivo, aquele vazio escuro antes da luz existir. É um caos moral. É um caos gerado, fabricado deliberadamente, de dentro para fora, pelas escolhas da própria humanidade. É fascinante pensar nisso, dessa perspectiva. É como se a própria vida, que inicialmente era um projeto majestoso e cheio de potencial, tivesse descarrilado completamente do seu propósito. Deixou de ser um jardim e passou a ser o tal esgoto, onde tudo o que é tóxico se acumula e apodrece. É literalmente o oposto exato da criação. É o espelho invertido, lá está. Mas vamos tentar ser muito práticos aqui.
Como é que esse caos moral se manifestava no dia-a-dia daquelas pessoas? Porque o texto bíblico faz uma separação muito cirúrgica entre a causa e o efeito, e eu confesso que isso colide um pouco com a forma como nós habitualmente analisamos a sociedade. Como assim? Onde é que vês a principal divergência? Ora bem, nós temos uma tendência enorme para pensar que uma sociedade se torna corrompa porque é violenta. Nós lemos as notícias, pá, vemos a violência nas ruas, a brutalidade, e a nossa conclusão é logo esta sociedade está corrompida devido a toda esta violência. Sim, é uma relação de causa e efeito muito intuitiva para nós hoje em dia. Exato, mas o texto que estamos a dissecar inverte totalmente a ordem dessa equação. O texto insiste que a violência é apenas o fruto visível. A corrupção interna é que é a raiz invisível. Ou seja, aquela sociedade antiga não se corrompeu por ser violenta. Ela tornou-se num cenário de violência contínua porque já se tinha corrompido no seu âmago. Essa distinção não é um mero detalhe de semântica, é mesmo o cerne de toda esta questão. O texto separa cirurgicamente o estado moral interno, a tal ferrugem que falamos, da raiz chária da sua expressão externa e ruidosa, que é a violência. Uhum. Para descrever essa violência é chamas. Chamas. Bem, custa-me um bocado a engolir isso à primeira, se não definirmos muito bem os termos. Quer dizer, quando eu penso em violência num texto destes, a imagem que me vem à cabeça é um assalto na rua, um crime passional, alguém que perde a cabeça e ataca outra pessoa fisicamente. Sim, o clássico crime de rua. Pois, o texto está a dizer que a Terra regrediu ao caos apenas por causa de rixas e crimes de rua isolados. É aí que a nossa lente moderna falha completamente se não tivermos cuidado. O termo chamas vai muito, muito além do ato isolado de brutalidade física de um indivíduo num momento de raiva. Em grande parte daquele contexto antigo, a palavra chamas é utilizada para descrever a injustiça estrutural. Injustiça estrutural. Exato, descreve a exploração sistemática do outro. É a ruptura absoluta da ordem social e relacional que tinha sido estabelecida. Estamos a falar da violência de fato e gravata, da violência que está institucionalizada no sistema. Podes dar-nos um exemplo prático de como isso se parece no terreno, só para não ficarmos apenas no jargão académico? Claro, pensa num sistema jurídico ou económico que está desenhado, de raiz, para esmagar os mais fracos e proteger sempre os poderosos. Pensa em estruturas sociais onde a fraude não é um acidente, mas sim o próprio modelo de negócio. Uau! O sistema como arma. É isso. Chamas é quando o sistema em si mesmo se torna um mecanismo frio de opressão. Não é apenas a pessoa má que te rouba a carteira num bico escuro, é a lei que é distorcida, em plena luz do dia, para tirar a terra ao camponês pobre e dá-la ao homem rico. É a violência fria e calculada do engano sistemático. Portanto, não estamos de todo a imaginar uma sociedade caótica onde anda tudo à pancada na rua 24 horas por dia, tipo num filme pós-apocalíptico. Não, nada disso. Estamos a falar de uma cultura inteira onde o atropelo pelo próximo se tornou a regra do jogo. Onde as instituições falharam por completo, é a lei do mais forte, disfarçada de normalidade e de civilidade. Exatamente. A autora Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas, disseca de forma muito lúcida como é que esse colapso integral ocorreu naquela altura. Ela não fala apenas de crimes de sangue, ela argumenta que pilares como o respeito pela relação do casamento tinham desaparecido por completo. E os direitos de propriedade também, não é? Se os direitos de propriedade deixaram de ser respeitados, a cobiça passou a ser a única justificação necessária para alguém usar a força. E convém explorarmos o porquê disto acontecer. Porque é que o desrespeito pela propriedade de alguém ou pela fidelidade no casamento são sinais de que a sociedade se tornou violenta no sentido de chamas? À primeira vista, parecem apenas falhas morais privadas? Essa é uma excelente questão. Porquê é que a falha nessas áreas equivale à violência sistémica? Porque ambas são fronteiras de respeito básico pelo outro ser humano. Se a minha bússola moral interna falha, a tal corrupção inicial, eu deixo de ver o outro como uma pessoa de valor e passo a vê-lo apenas como um objeto útil ou um obstáculo. Pois, a empatia evapora-se. Exatamente. E se eu não te respeito a ti enquanto pessoa, não vou respeitar o que é teu. Seja a tua terra, seja o teu cônjuge, seja o teu trabalho. A cobiça acaba por justificar a força, precisamente porque a empatia desapareceu do mapa. E o mais arrepiante na análise dessa autora é o ponto final a que aquela sociedade chega. Ela escreve que as pessoas já nem se limitavam a cometer estes atos às escondidas, cheias de vergonha.
Os homens exultavam, orgulhavam-se abertamente dos seus próprios atos de opressão. E esse é o estágio terminal da corrupção, não tenhas dúvidas. É um momento em que a violência deixa de ser uma transgressão que o sistema tenta punir e passa a ser algo que o sistema recompensa. Uhum. O termo chamas comunica isso de forma perturbadora, um modo normal de existir onde a brutalidade dita as regras do sucesso. E é neste ponto exato que a tradução A Mensagem acerta em cheio, quando declara que a própria vida havia-se corrompido. A essência do que significava estar vivo e pertencer a uma comunidade tinha simplesmente apodrecido. Bem, mas perante esse cenário tão sombrio, levanta-se aqui uma grande questão existencial. Num mundo onde os fortes esmagam os fracos com um sorriso nos lábios, onde a injustiça estrutural graça, qual é o papel de Deus nisto tudo? Onde está o Criador, não é? Sim. Onde está ela enquanto a sua obra se destrói a si mesma? Há um detalhe muito simples no texto que me obrigou a parar e pensar duas vezes. O versículo 12 diz apenas o seguinte: Deus observava tudo. E isso é muito mais profundo do que parece. Pois é. E digo que me obrigou a pensar porque isto vai frontalmente contra certas ideias muito populares na filosofia. Refiro-me à ideia de um relojoeiro cego ou de um Deus distante. A premissa de que o Criador fabricou o universo perfeito, deu-lhe corda inicial e depois virou costas. Exato. Como se ele tivesse deixado a sua invenção abandonada a funcionar sozinha num canto escuro do universo, sem se importar com as engrenagens depois de as criar. Mas este texto rasga essa imagem ao meio. Deus não desviou o rosto perante aquele esgoto moral. A expressão, no que dizia respeito a Deus, coloca o Criador bem no centro do problema. Mostra um ser que se importa. E importa-se profundamente com o estado daquilo que criou. A corrupção humana afeta-o. E isto leva-nos a repensar a própria natureza do olhar divino. De que forma? A forma como Deus vê nunca é um ato de passividade na Bíblia. O olhar de Deus não é o olhar de um espectador no cinema que está confortavelmente sentado na poltrona a comer pipocas enquanto assiste a uma tragédia a desenrolar-se no ecrã. O ato de Deus ver carrega sempre o peso inerente do discernimento e de resposta. Uhum. Se olharmos para outros textos, como o livro de Êxodo, vemos a mesma mecânica em ação. Referes-te àquela altura em que os israelitas estavam escravizados no Egito, num sistema de trabalho forçado. Exatamente. Nesse relato, qual é a frase que despoleta toda a ação de libertação? Deus diz: Eu vi a aflição do meu povo e desci para os livrar. O olhar atencioso de Deus pressupõe sempre uma ação. E voltando a Gênesis 6, ele observa a corrupção profunda. Ele vê o tal Shalom Rash, essa violência estrutural avassaladora que esmaga os inocentes. E, perante isso, ele não pode ficar indiferente. Claro que não. Neste contexto, o seu juízo sobre aquele mundo não é um capricho irritado, é a resposta ativa e inescapável a esse olhar atento. Ele não suporta assistir impávido à destruição da vida que ele desenhou para florescer, a ser triturada debaixo das engrenagens de um sistema corrupto. E isso exige de nós um equilíbrio intelectual muito exigente na forma como interpretamos a justiça divina, não achas? Porque, por um lado, temos o peso tremendo do juízo, a seriedade extrema com que a corrupção tem de ser tratada. Pensando de novo na ponta ferrugem corrosiva, tem de ser extirpada e raspada até o osso antes que a ponte caia e mate as pessoas. Sem dúvida. Mas, por outro lado, a motivação desses juízos tão severo é, na verdade, um envolvimento pessoal e muito íntimo de um Deus que se recusa a abandonar a sua obra à própria sorte. Acabaste de definir o que é a responsabilidade inerente ao amor profundo. O amor verdadeiro que zela pela integridade do outro jamais pode ser um amor indiferente quando o objeto amado insiste em destruir-se a si próprio. Lindo, faz todo o sentido. A que nos pareça, é paradoxalmente um ato de preservação. É a única forma de parar a marcha desse esgoto. Exato. Para que a decência, a ordem e a verdadeira vida possam ter a oportunidade de um novo começo. Ora, se pensarmos bem nisto, a precisão e a penetração desse olhar divino não sofreram qualquer tipo de erosão ao longo dos milénios. A forma como Deus perscrutou aquela sociedade antiga é exatamente a mesma forma atenta como Ele sonda hoje o nosso coração e analisa a complexidade da nossa própria sociedade. Sem tirar nem pôr. E essa constatação transporta toda esta análise diretamente para a sala de estar de cada um de nós hoje. Se nós nos propusermos a dissecar friamente a mecânica de como a corrupção realmente opera, percebemos que há aqui uma lição aterradora. A corrupção raramente anuncia a sua chegada com fogos de artifício ou gritos de alarme.
Não há grandes manifestações a dizer que a corrupção moral chegou. Não há. Ela é incrivelmente silenciosa na sua fase embrionária. Deixe-me acrescentar uma imagem muito cotidiana para ilustrar esse silêncio perigoso. É como aquela luzinha de aviso do motor no painel do carro. Aquela luz que ninguém quer ver acesa. Essa mesma. No primeiro dia ficamos super preocupados, mas o carro continua a andar. No segundo dia pensamos, pá, tenho mesmo de ir ao mecânico, mas o carro continua a andar. Ao fim de 2 meses daquela rotina apressada, o nosso cérebro simplesmente passa a ignorar a luz. Já faz parte do cenário. Exato. Até ao dia em que o motor ferve e deita fumo no meio da autoestrada. E aí já não há nada a fazer. A complacência transformou um pequeno aviso numa falha estrutural total. É o exemplo perfeito do que acontece na nossa consciência moral. A corrupção sistémica inicia-se naquele preciso momento em que a consciência individual começa a habituar-se pacificamente àquilo que, num estado verdadeiramente íntegro, nos deveria causar um profundo choque. Toda aquela violência tremenda que inundou a Terra nos dias de Noé não eclodiu de um dia para o outro. Há um ciclo claro. Tudo começou certamente como uma pequena transgressão, um desvio subtil. Numa fase seguinte, essa mesma transgressão foi tolerada pela maioria, porque no fundo toda a gente o faz. O clássico. Pois é. Mais tarde ainda passou a ser abertamente celebrada, aplaudida e justificada. E no patamar final deste processo todo foi institucionalizada, convertida em lei, normalizada. O esgoto tóxico tornou-se a nova paisagem aceitável da sociedade. E é precisamente esse lento e metódico processo de sensibilização que é, para nós, o aspecto mais inquietante disto tudo, a nossa incrível capacidade para anestesia moral. O momento exato em que a cor da ferrugem passa a ser vista por todos nós como a cor original e natural do metal, da ponte. É uma perspectiva pesada, mas muito real. Pois é, e depois de tudo o que analisamos profundamente e hoje, desde aquela raiz gramatical assustadora chá-chat, que não permite separar a nossa corrupção da nossa própria destruição inevitável, até ao diagnóstico clínico e impiedoso sobre o mundo como um esgoto, passando também pela dissecação daquele conceito de chamas, a tal violência fria que se esconde na injustiça estrutural do nosso cotidiano, bem, toda esta bagagem deixa-nos encurralados com um desafio impossível de ignorar sobre a forma como conduzimos a nossa vida e a nossa convivência com o próximo. E que desafio é esse que deixamos a quem nos ouve? É pensarmos nisto por um minuto. Haverá, porventura, alguma realidade enraizada dentro do coração humano ou alguma prática comum instalada no meio da cultura onde todos habitamos hoje, que está a ser constantemente aplaudida e chamada de normal por nós, mas que, quando exposta debaixo do olhar penetrante, ativo e amoroso do Criador, carrega, afinal, um nome completamente diferente?